Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, paz, saúde e prosperidade para você. Se você não me conhece, eu sou o pastor Edson Nogueira e com você aqui todas as semanas, né? Estamos aqui em algumas emissoras de rádio, nós estamos de segunda a sexta, em outras de domingo a domingo, pelo nosso canal no YouTube a semana toda. O importante é que você está conectado com a estação certa do agir de Deus no seu lar. É isso mesmo. E eu quero deixar aqui, antes de entrarmos aqui na nossa série do livro de Atos dos Apóstolos, eu quero deixar aqui os Salmos de número 20, o verso 7 e 8, que diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Olha que lindo isso aqui, né? Olha só, tem gente que confia na força de carro, de cavalo, né? Mas aqui ele está dizendo, olha, nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Ele diz, uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Receba esta palavra, esse salmo lindo aqui, que é o salmo de número 20. E vamos juntos, como eu tenho dito aquela frase, juntos com Jesus, nós somos mais fortes e mais do que vencedores. Então seja sempre bem-vindo ao agir de Deus. Muito bem, vamos então para a nossa reflexão. Hoje é o capítulo 27 de Atos. O ideal é que você leia na sua Bíblia o capítulo todo, porque do capítulo 27 nós pegamos aqui uma parte, uma reflexão para tirar lições de vida e de fé para todos nós. E o tema de hoje é o seguinte: fé em meio à tempestade. O capítulo 27 de Atos, ele relata a viagem de Paulo para Roma como prisioneiro. O que era apenas uma transferência se transforma em uma violenta tempestade no mar. Esse texto nos ensina que, mesmo estando no centro da vontade de Deus, podemos enfrentar tempestades. Segundo, a presença da tempestade não significa a ausência de Deus. E terceiro, Deus não impede todas as tempestades, mas garante o propósito no meio delas. Então, meu querido e minha querida ouvinte, quando não ouvemos, né, o conselho de Deus, ou melhor dizendo, quando não ouvimos, né, quando não ouvimos o conselho de Deus, Paulo adverte que a viagem seria perigosa. Paulo, quando entrou ali naquela embarcação, ele disse, olha, essa viagem vai ser perigosa. Essa viagem vai ter tempestade no meio. Mas diz a Bíblia que o centurião acreditou mais no piloto e no dono do navio do que no homem de Deus. Olha que interessante isso aqui. Está escrito isso aqui, ó, em Atos 27, do 9 ao 12. Está escrito assim, eu vou ler para você aqui, ó. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo
dizia. Então, tem aqui algumas verdades espirituais para trazer para a nossa realidade, gente. Nem toda voz experiente é a voz dirigida por Deus. Nem toda voz experiente é voz dirigida por Deus. Então o centurião não acreditou no que o Paulo falou. Ele acreditou no piloto, ele acreditou no dono do navio, entendeu? Agora, decisões baseadas apenas na lógica podem nos levar à tempestade. É interessante esse item aqui. Decisões baseadas apenas na lógica podem nos levar à tempestade. Há momentos em que Deus fala através de pessoas simples. Compreendeu aqui? Há momentos em que Deus fala através de pessoas simples. É isso mesmo. Vamos fazer aqui a primeira aplicação. Eu vou fazer aqui uma pergunta para você. Quantas tempestades poderiam ser evitadas se ouvíssemos a direção do Espírito Santo? Vou fazer essa pergunta de novo. Quantas tempestades poderiam ser evitadas se ouvíssemos a direção do Espírito Santo? Eu já tive momentos na minha vida em que tive algumas tempestades. Isso aqui encaixa muito bem. Porque todo mundo erra. Ninguém acerta tudo, não é? E quando você não ouve a direção de Deus, acaba tendo tempestades desnecessárias. Mas como Deus é bom, misericordioso, Ele ainda pode reverter a situação. Então essa palavra está muito especial. Espero que você esteja entendendo o que Deus está falando já nesse início aqui da nossa reflexão. Segunda coisa, a tempestade revela quem está no controle. Um vento chamado Euroaquilão, ou seja, tempestade violenta, atinge o navio. Eles perdem o controle, começam a lançar cargas ao mar e ficam dias sem ver sol nem estrelas. Aqui podemos aprender também algumas verdades. Tempestades tiram nossa segurança natural. É verdade ou não é? Tempestades, que são os problemas da vida, tiram nossa segurança natural. Deus permite situações onde nossa força acaba. Sabia disso? Deus permite situações onde nossa força acaba. E quando os recursos acabam, a fé começa. Quem sabe você está numa baita de uma tempestade, uma grande tempestade na sua vida, mas é nesse momento que você está me ouvindo, a sua fé começará a agir. Você vai agir agora na fé, independente da circunstância, independente em que no natural você não está vendo o resultado, mas pela fé, a fé agirá e o milagre acontecerá. Amém, queridos? Pode dizer um amém? Pode crer? Amém? Muito bem. Deus permite a perda de algumas, entre aspas, cargas para salvar nossa vida. Às vezes, Ele permite perder bens, posições ou planos para preservar o propósito. É bem isso que você ouviu. Agora, Deus fala no meio da crise. No meio da crise, Deus fala. Quando todos perdem a esperança, Paulo se levanta e declara: nenhuma vida se perderá. Ali estava um homem de Deus, que tinha comunhão com Deus. Ele disse: nenhuma vida se perderá. Aí ele diz assim: um anjo do Senhor aparece a Paulo e reafirma a promessa. Então nós temos que entender isso, que Deus sempre tem uma palavra em meio ao caos. Não sei qual o seu momento da sua vida, ouvinte. Está passando por algum caos, alguma crise, alguma luta, alguma tempestade na vida? Então, Deus sempre tem uma palavra em meio ao caos. A promessa é maior
que é a tempestade. Você está debaixo de uma promessa de Deus, então ela é maior que qualquer tempestade, entende? Quem tem promessa não morre no meio do caminho. Pega essa aí. Quem tem promessa não morre no meio do caminho. Sabe por quê? O que Deus prometeu sobre sua família, ministério, trabalho, negócios e vida ainda está de pé. Ainda está de pé. Então creia. Por isso que você está me ouvindo neste momento. Porque para sobreviver à tempestade é preciso permanecer no navio. Atos 27, 30 a 32 relata isso. Alguns marinheiros tentam fugir no bote. Paulo declara: se estes não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Então, gente, não é tempo de abandonar o barco. Não é tempo de desistir de servir a Deus, da fé, ou desistir do teu chamado, da tua missão. Unidade é proteção em tempos difíceis. Então, permaneça onde Deus te plantou. A tempestade não é o fim, é apenas um processo. E para nós orarmos, vamos encerrar da seguinte maneira: o naufrágio não é o fim da história. O navio se parte, mas todos chegam vivos à ilha. Então tem algumas revelações aqui. O navio quebrou, mas a promessa não. Deus não prometeu preservar o navio, mas preservar as vidas. Às vezes o projeto muda, mas o propósito permanece. Concluímos da seguinte maneira. Em Atos 27 aprendemos: ouça a voz de Deus antes da tempestade. Confie em Deus durante a tempestade. Permaneça firme até o fim da tempestade. A tempestade não decide seu destino, a promessa decide. Então, se Deus prometeu que você chegará do outro lado, nenhuma tempestade poderá impedir. Aleluia. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por mais um episódio, por mais uma pérola de sabedoria. Deus, como o Senhor esteve com Paulo e deu vitória ao teu servo e usou para instruir aquele povo, eles chegaram em terra com vida, todos se salvaram. Perdeu a navegação, perdeu o barco, mas as vidas foram preservadas. Da mesma forma, Pai, proteja este homem, esta mulher, este jovem, esta família, proteja cada um de nós, Pai, e nos livre de todo mal. Queremos ser guiados, dirigidos e orientados pela tua voz, pela tua presença, Espírito Santo. Nos ajuda nessa jornada, Pai, em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada um que me ouve agora, abençoa aqueles também que são apoiadores financeiros do nosso ministério. Que a bênção de Jeová Jiré esteja nos celeiros, na casa, no salário, na renda e na empresa do nosso ouvinte. Em nome de Jesus, Pai, libera o teu favor sobre os teus filhos e filhas. Assim seja. Amém. E graças a Deus. Amados e queridos, quero convidar vocês para estar conosco no presencial. Aproveite essa oportunidade no próximo dia 8 de março, às 9h30 da manhã e também às 15 horas. 2 horários, 9h30 da manhã e depois às 3 horas da tarde. Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba, entrada franca. Mais informações no nosso Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá. Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus Quem Impedirá, e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Convidamos você e sua família para o dia 8 de março. Vai ser sensacional o agir de Deus, porque vamos estar nesse 8 de março o dia inteiro ali no hotel, às 9h30 da manhã e também às 15 horas. Pastores Edson e Eva, nossa equipe, e pastor Antônio Naine Sobrinho.
aquele homem de Deus abençoadíssimo, que todas as vezes que ele veio até aqui, Deus agiu de uma forma sobrenatural. Então a nossa equipe vai estar com exclusividade para atender você neste 8 de março, aqui em Curitiba. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780. Fica no centro de Curitiba, entrada franca. Se programe e venha, 8 de março, em Curitiba. Mais informações no Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá. Venha com a sua família, venha com seus amigos e aproveite esta oportunidade. Salve essa data aí, 8 de março, 9h30 e às 15 horas, aqui em Curitiba. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780. Agindo Deus Quem Impedirá, abençoando vidas, abençoando famílias.